O tema de hoje está relacionado com processos, porque muitas pessoas, nós passamos por processos em nossas vidas. E, na verdade, esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo em que eu comentei, do que eu contei, a cura que o Senhor me deu de uma pneumonia que me levou quase à morte. E logo no final do vídeo eu comentei que iria contar o processo, né, que eu estaria passando depois desta cura. E esse processo que Deus me levou, né, depois de ter passado vários dias muito mal, doente mesmo, sentindo assim o espírito da morte perto de mim, né? Então, e logo veio muito clamor, muita oração, a cura, né? E logo em seguida viria o processo, porque eu sabia que Deus iria colocar-me no processo. Porque Deus tinha falado já comigo de que queria um tempo somente eu e Ele. Então Deus me incomodou muito, né, para eu ter esse tempo com Ele, de estarmos sós, né, tempo de oração, de busca, porque a gente entra em um processo por várias razões, né? Por minha razão, pelo qual Deus me colocou no processo, foi para o meu crescimento espiritual, meu crescimento pessoal, né? E também para que eu pudesse aprender mais a depender de Deus, né? Sabe? E foi um período assim de muita solidão, né? Por falta de pessoas, porque Deus não me queria ver perto de ninguém, não queria que eu me relacionasse. Sim, mas eu estava passando um período de solitude. O que é um período de solitude? É um período em que passamos com Deus, o qual eu, você e Deus se tornam um só. Né? É um processo de muita dor, é, que te trai, mas é um processo que te trai amor próprio. E quando você atinge esse estágio, né? É um, é quando nós estamos preparados para o nosso propósito, o propósito que Deus tem para nós. O propósito, né, não é algo só para nós mesmos, né? O propósito é algo para os demais, para a humanidade. É você colocar o seu propósito, né, em ação para ajudar o próximo. Então, nesse processo, o que Deus queria de mim? Ele queria mais entrega da minha parte, porque eu estava acomodada. Não estava buscando a Deus com frequência, cada dia. Não estava lendo muita palavra. Então eu estava me tornando uma pessoa acomodada, fria, vivendo mais a vida do mundo do que vivendo a vida com Deus. Vivia a vida mais individualista, né? Do que me relacionando com Deus, né? Porque a gente tem que viver a vida, mas dentro de um relacionamento com Deus. E eu não estava tendo isso. Então, foi quando, com a minha busca a Deus, durante esse tempo, que Deus queria somente eu com Ele, né? Dessa busca, deixando as coisas do mundo de lado, né? E voltando a me relacionar com Ele, eu comecei o quê? A buscá-lo, a orar mais, porque eu estava com a sede muito grande de Deus. Eu estava com a gratidão, eu senti uma gratidão muito grande a Deus por Ele ter me livrado da morte, né? Dessa enfermidade. E eu comecei, só queria saber do Senhor, de Deus, de buscá-lo mais intensamente e sentir a presença dEle como eu sentia, como antes eu sentia. E que isso não estava mais presente na minha vida. E comecei a buscá-lo incessantemente. E Deus começou a reconstruir-me a minha vida pessoal, a minha vida espiritual. E sobre o processo, eu quero dizer que todas as pessoas que Deus chama para ter um processo, para passar pelo deserto, é porque Ele tem um propósito na vida dessa pessoa. E Ele precisa
prepará-la para poder chegar à promessa. Então, no meio desse processo, há que obedecer uns princípios, os princípios de Deus, né? Mas também haverá muitas provas durante o processo, né? Porque vêm os intrusos nas nossas vidas, as propostas, os convites, né? Para a gente se distrair e perder o foco para chegar na promessa. Se no processo nós não temos a presença do Espírito Santo de Deus, né? A gente aceita qualquer proposta. Por isso que eu digo que a gente tem que ficar em constante oração, escutando louvores, orando, jejuando, né, para poder saber quem realmente está falando com nós, né, se é o Espírito Santo de Deus ou se é o inimigo. Porque quantas vezes eu já passei por situações que pensava que era Deus falando comigo, mas não, era uma cilada do inimigo. Por isso, meu irmão, a gente tem que ter muita presença do Espírito Santo de Deus. E quando a gente tem a presença do Espírito Santo, a gente sente ele. A gente sabe quando ele está conosco. Para Deus, como e com quem caminhamos durante esse processo, né, é muito importante quanto completá-lo. Isso significa que, além de olhar para o fim, Deus, ele quer que nós enxerguemos quem está ao nosso lado. Quem vai estar do nosso lado, irmãos, durante um deserto nas nossas vidas? Quem? Ele mesmo, o nosso Pai, Jesus. E no deserto, Deus, ele trabalha tantas coisas nas nossas vidas, trabalha a nossa paciência. Eu sou uma pessoa que sou muito imediatista. Sabe aquela frase que diz, não deixe para amanhã o que eu posso fazer hoje? Eu sempre fui assim na minha vida. E Deus, ele tem trabalhado muito a minha paciência, trabalhou muito minha paciência. Porque eu eu nunca fui paciente, irmão. Ele pede que nós sejamos pacientes. E Deus falou, né, comigo que a paciência, ele trabalhando na minha paciência, né, produziria experiência na minha vida. E a experiência é a esperança. E a esperança não me traria confusão. Tremendo, né? E a esperança, ela nasce quando nós focamos os olhos em quem Deus é e no que Ele pode realizar. Então, assim, a gente passa um deserto, né, sempre na esperança, né, que Deus vai nos sacar dali e vai nos dar vitória, porque é isso que Deus faz. Quando a gente aceita aquele deserto que Deus faz com que a gente passe, né, para um aprendizado, quando a gente aprende o que Deus quer, Ele realiza, né, em nós o trabalhar dele, né, na nossa vida, para que possamos ser pessoas mais pacientes, mais maduras, tanto pessoalmente quanto espiritualmente, e ele vai trabalhando e vai moldando, né? Somos os vasos de barro que vamos ser moldados, e ele sabia em que eu necessitaria ser mudada, porque a minha vida, ela foi muito de ciclos, ciclos repetitivos. Eu estava sempre passando pelas mesmas situações e muitas vezes era culpa minha, pelo meu caráter, pela minha forma de ser, né? Quando eu passava por situações novas, sempre me importava da mesma forma e aí acabava passando a mesma situação que antes e ficava nisso, nunca progredia, nunca avançava, né? Então foi quando eu dou graças a Deus por Deus ter me levado ao deserto, porque o deserto não é para qualquer um. No deserto, há muitos sentimentos no deserto, né? Sentimentos, como eu já comentei aqui, sentimentos de solidão, sentimentos
de desespero, porque às vezes a gente pensa que não vai sair daquela situação. O deserto, ela é uma terra fértil para a gente reclamar. Temos que ter muito cuidado e vigiar. É uma terra fértil também para crises nervosas. Queremos que as coisas passem rápido e pensamos que nunca vamos sair de lá. É uma terra fértil, né, para a providência divina, para a disciplina de Deus, para a providência de Deus. E é no deserto, no processo, também é terra fértil para o milagre de Deus, porque depois de sermos aprovados, aí receberemos o nosso milagre. É no deserto onde você vê mais milagres. É no deserto onde você vê provisão. É no deserto onde Deus ele anda lado a lado conosco. É onde, irmão, nós temos mais experiência com Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente mais ora, é quando a gente mais jejua, é quando a gente mais busca a Deus. A gente vê a bondade de Deus. Porque a gente passa pelo deserto, mas Deus não deixa faltar nada. É só o sentimento. É só o tratamento que Ele faz a gente ter, né? Dentro de nós. É o tratamento que dói. É no deserto que nós temos as oportunidades de fazer mais orações. De despertar de madrugada, de nos ajoelhar, de clamar, de passar. Foi no deserto que eu aprendi a passar mais de 1 hora orando. Na verdade, foi no deserto em que eu aprendi a orar, porque eu não sabia orar, eu orava pouco tempo, eu orava muito rápido. Claro, a palavra de Deus diz que a gente tem que orar sem cessar. Sim, a gente não vai, ora, vai caminhando, faz umas pequenas orações. Mas eu estou falando daquela oração, sabe? Que a gente entra diante de Deus quando a gente está no nosso quarto sozinha. Sabe? Não tem que ser, essa oração é aqui, não tem que ser rápida, mas tem que ser sincera, com quebrantamento de alma, de corpo, de espírito, de coração. E aprender a orar e clamar a Deus aí. É no deserto, onde a gente faz mais campanhas devocionais, né? Jejuns, adorações. É no deserto, irmão. Então, quando um está nos caminhos diferentes do que Deus quer, Ele faz isso, Ele nos chama para o deserto, Ele nos coloca no deserto. E ali, ou você tem um concerto com Deus e busca Ele e volta a ter o seu relacionamento com Ele, irmão, a gente pode viver a vida. Deus, tudo que Deus fez aqui pra gente, foi pra nós. Tudo que Ele fez aqui nessa terra, a gente pode usufruir, desfrutar. Se você aguentar o processo, você se tornará o que Deus quer que você se torne. E então, assim, Deus te dará mais expectativa de vida, né? Te dará mais visão. Deus, Ele transformará áreas na sua vida em que eram frágeis. Sabe esse ciclo que você é repetitivo na sua vida? É uma área frágil. E então, Deus transformará tudo isso. E os ciclos não se repetirão mais. E você terá algo fixo. Por fim, né? Irmãos, tranquilos, o processo não é para sempre. O que tarda o processo é a nossa capacidade. Nós temos que deixar, né, o processo ele nos capacitar. Porque aí, dessa forma, vai cumprir o que Deus tem para fazer em nós. Se confiar em Deus no processo, no deserto, temos que confiar em Deus, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus nos ensinará tudo que a gente precisa aprender. Nos ensinará a orar, nos ensinará a jejuar, nos ensinará a fazer campanhas, nos ensinará a nos relacionar
deixar Deus nos se relacionar conosco em todas as áreas das nossas vidas, em cada momento das nossas vidas. É isso que Deus quer. O deserto, ele é a fase do desapego. É o desapego das pessoas, de nós mesmos. É no deserto que a gente aprende que somente a Deus temos que nos apegar. É só nele que encontramos o refrigério da vida. Porque no deserto a gente é doutrinado, irmão. Deus, ele doutrina o nosso coração. O deserto é onde aprendemos a confiar em Deus e a esperar nele. Você sabia que é mais importante o processo do que o resultado final? Porque no processo que a gente aprende a disciplina. É a disciplina. E a disciplina alcançará o nosso coração. E é a disciplina que faz a gente mudar. Eita, Jesus, é um aprendizado. E ao chegarmos ao resultado final do processo, né, a gente vai chegar cheios do aprendizado do Espírito Santo, cheios com mais sabedoria, com mais entendimento. E aí, através de todos esses ensinamentos durante o processo, é quando a gente vai ajudar outras pessoas. O tempo da promessa não está relacionado com a bondade de Deus, está relacionado com a capacidade que a gente tem de vivê-la. É tremendo. Você crê no que Deus vai fazer ou você morre. E para terminar, eu quero dizer que é possível suportar. Porque se nós não suportamos, é porque somos frouxos. E Deus não nos deu um espírito de frouxo, né? De temor, mas de ousadia, de intrepidez. Né? Deus deu a cada um também a medida em que nós podemos suportar. Eu não vou me estender muito, certo? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas próximo vídeo eu darei um pouco mais de continuidade sobre esse processo. O processo, eu quero deixar claro aqui que o processo, cada um passa pelo seu. Existe processo em várias áreas, na área sentimental, na área de trabalho, na área da saúde, né? Então, cada um passa pelo seu. Amém? Fique com Deus.